Galinha caipira Embrapa 051. É boa mesmo? É galinha própria para seu tipo de criação? Vamos falar sobre ela hoje. Aguarda a vinheta. Abraço, aqui é o Sandro Ribeiro, proprietário do Sítio Sancaipe. Espero que sua criação esteja bem, espero que você esteja muito bem. Hoje a gente vai falar sobre criação de galinha poedeira, especificamente da galinha Embrapa 051, que é a galinha aí muito bem procurada, muito bem falada. Vamos falar algumas coisas sobre ela, mas antes disso, tem alguns links na descrição aí que são interessantes para você. Lista VIP, você pode falar direto comigo no WhatsApp. Mini curso grátis que você vai aprender aí sobre a criação de galinha caipira na fase inicial. Manual do criador iniciante, importantíssimo. E alguns outros e-books que a gente tem. Visita nosso site sancaipe.com, você vai aprender muita coisa aí. Caso você tenha algum problema aí em alguma fase da sua criação, ou se você quiser um curso completo aí, você pode fazer a inscrição aí do Clube dos Produtores de Galinhas Caipiras. Ela ainda não está no ar. A gente abriu turmas aí no início do ano, a gente só deve abrir turmas em abril, mas você se inscreve e quando tiver outra oportunidade você vai ser avisado por e-mail aí quando a gente for abrir turmas. Então, pessoal, falando da Embrapa 51, a primeira dica que eu quero dar para você é onde comprar. É uma pergunta muito recorrente na lista VIP, muita gente me pergunta sobre a Embrapa 051. Então eu tenho algumas dicas para te dar sobre isso. A primeira dica que eu vou te dar é: procura a Embrapa da sua região, a Embrapa que atende a sua região. Não importa se é a Embrapa de aves e suínos ou qualquer outro tipo de Embrapa. Descobre o número de lá, dá uma ligada e procura, faz a seguinte pergunta: qual o distribuidor autorizado de Embrapa 051 aqui da nossa região? Essa é a pergunta que você tem que fazer para eles. Eles vão lhe passar uma lista de distribuidores, se existe ou se não existe distribuidores aí na sua região. Então é aí que você vai adquirir uma Embrapa 51, pintinhos que realmente são autorizados e têm a confiança da Embrapa. Existem outras pessoas que divulgam aí sobre distribuir Embrapa 051. Eu prefiro te dar essa dica de você procurar a Embrapa e descobrir o distribuidor. Outra dica em relação a isso é entrar no nosso canal do Telegram, depois no grupo do Telegram. Tem muita gente lá. Possa ser que alguém já compre Embrapa 51 aí com recorrência ou já comprou. Talvez seja perto da sua região e aí vai te dar uma dica aí muito mais fácil de você chegar a algum vendedor autorizado, beleza? A segunda dica é sobre produção. Você está ouvindo algum barulho aqui? É uma galinha que teve os pintinhos aqui, tem alguma que está aqui por perto. Então é sobre produção. Normalmente a Embrapa 51 começa a produção, o ciclo de produção dela com 20 semanas. Inclusive é a promessa da cartilha da Embrapa 51 é iniciar a produção com 20 semanas. Pode começar um pouquinho antes? Pode. Mas assim, nem sempre galinhas que começam a botar com antecedência vai lhe dar bons resultados no final, porque o bom mesmo não é quando a galinha começa, é quanto ela produz dentro do ciclo. Galinhas que começam a produzir antes de 20 semanas, principalmente as galinhas que prometem com 20 semanas e começam antes, tem algum tipo de antecipação aí que pode lhe dar problema no futuro. Ela pode antecipar agora e no momento de postura plena, que é quando ela deve produzir quase todo dia, você vai ter uma produção salteada dia sim, dia não, e isso pode lhe dar problema. Então não tenta antecipar, começar com 20 semanas é o normal e o ciclo vai até 80 semanas. Esse 20 semanas, esse 80 semanas se conta do primeiro dia de vida. Então o primeiro dia de vida você começa a contar as semanas, 20 semanas e 80 semanas. A promessa é de 350 ovos. Excelente se você conseguir aí nessas 80 semanas, que dá mais ou menos 425 dias, você ter aí 350 ovos vai ser excelente. Você que tem uma criação caipira, você tem que buscar alcançar esses 350 ovos. Eu vou buscar alcançar 400, a promessa é 350, então você tem que buscar alcançar 350. Você teve um primeiro ciclo aí com
250 ovos, 220 ovos, avalia tudo que foi feito de ração, de fase inicial, para o próximo lote você conseguir 280, o próximo você conseguir 300 e o próximo você conseguir 350. É normal no primeiro lote você não conseguir uma postura assim plena em quantidade de ovos, certo? Porque você está iniciando, você tem que entender clima da sua região, você tem que entender água de sua região, tudo isso influencia. Mas a partir de que você vai pegando outros manejos, outros traquejos, você vai conseguir uma produção maior. Então a busca sempre para quem tem Embrapa 51 é chegar aos 350 ovos dentro desse ciclo. Lembrando que o ciclo está terminando, você tem que descartar as aves e anteriormente a isso você tem que ter começado outro lote para poder substituir. Não tenta muda forçada, porque com 80 semanas ela vai começar com troca de pena, vai começar com algumas características que a produção vai a zero. Então não adianta você passar 3, 4, 5 meses com galinha sem produzir. Então faz o descarte e começa o lote novo. A terceira dica é se realmente é uma boa opção ou não você adquirir a Embrapa 51. Primeiro que como eu tenho assim o coração no Brasil, primeiro eu acho que é mais interessante porque é um produto nacional, é um produto desenvolvido pela Embrapa, é um produto estudado pela Embrapa e é um produto feito com adaptações para trabalhar com o clima do Brasil. Certo? Então isso é muito importante, é uma galinha adaptável ao sistema caipira e é um produto adaptável à climatização, é o tipo de criação que existe no Brasil. Então é a mais adaptável, é difícil de encontrar, não é fácil, distribuidores às vezes tem uma fila de entrega, não é você ligar agora, eu quero 100, quero 200, quero 500 para amanhã, que ele vai lhe dar resultado. Às vezes ele já tem alguém que já está descartando as aves, já encomendou com ele 1.000, 2.000, 3.000, então ele não vai lhe entregar 100 para deixar de entregar 3.000 para um cliente dele antigo. Então entra na fila, como eu sempre digo, pega amizade com a galera, conversa mais uma vez de novo para você poder estar sempre aí antenado e ligado com esse pessoal. É um pouco mais escasso, né? Galinha de abate você consegue com um pouco mais de facilidade, poedeiras é um pouco mais escasso, então você precisa estar aí sempre entrando em contato, se programando para o mês tal, para poder adquirir. Mas sem dúvida é a galinha mais adaptável, é uma galinha que tem uma produção boa, é uma galinha que tem um descarte bom, porque ela fica num certo tamanho diferente das outras, principalmente das outras browns que são menorzinhas, então você vai conseguir tanto ter uma boa produção de ovos para sustentar seu negócio, como ter um descarte para você recuperar o investimento lá do início do processo. Outro tópico é sobre se a Embrapa 51 é para todo tipo de criação, e aí eu lhe digo que não, é especificamente para a produção de ovos comerciais, para uma região que tem aceitação de ovos de cor marrom, porque galinhas marrons geralmente colocam ovos marrons, marrom escuro. Não se esqueça que uma criação caipira, independente de qual seja a galinha, ela vai botar ovos caipira, então você precisa fazer um trabalho de marketing, precisa fazer com que o seu cliente entenda que uma galinha caipira bota ovo caipira e que sua criação é uma criação caipira. Então você precisa mostrar isso para o seu cliente através de redes sociais, através de vídeo, através de grupos do WhatsApp, através de qualquer tipo de mídia que você consiga juntar aí, para sempre estar mostrando para seu cliente como é sua criação e que por isso sua criação é caipira. Mas não é uma galinha interessante para uma criação de abate, primeiro porque os pintinhos são caros, segundo porque não é fácil de achar, terceiro que você tem uma mina de ouro na mão, que é uma produção de ovos, você não pode pegar essa galinha, quer dizer, não pode não, você pode fazer o que você quiser, mas não deve pegar uma galinha especializada para ovo, que não é fácil, e jogar ela para uma criação de abate. Então, o interessante mesmo é você fazer uma criação para poedeira realmente. A quinta dica e a última é se dá para reproduzir ou se não dá para reproduzir. E aí eu vou falar sobre algumas coisas aqui nesse sentido. Errou! Beleza, meu filho? E aí é importante você saber sobre isso. Beleza? Galinhas híbridas normalmente não dão um bom resultado na reprodução. A Embrapa 51 é uma galinha híbrida. É uma galinha que vem de outras galinhas, de galinhas de raça pura, com misturas desenvolvidas pela Embrapa, e se descobriu a Embrapa 51.
Independente de ser Embrapa 51 ou de qualquer outra híbrida, as híbridas não dão um bom resultado genético na sua reprodução. Aí vão me perguntar, mas se eu misturar com Rod, não dá bom resultado. E se eu misturar com Índio Gigante, não dá bom resultado. Se eu misturar com o macho da Embrapa 51, não dá bom resultado. Se eu não dá bom resultado. Não dá bom resultado. Não dá bom resultado. Por quê? Porque a genética é assim. Quando você faz uma evolução genética, que você chega no ápice da evolução genética, você não consegue mais progredir. Você só consegue regredir. Então, se você pega um galo, seja ele que raça for, algumas podem dar um resultado melhor um pouquinho, outros resultado pior um pouquinho. Mas quando você mistura com a Embrapa 51, o resultado não serão galinhas nem igual a Embrapa, nem igual a quem você misturou. Sempre será inferior. Quer dizer que o inferior não presta? Não. Possa ser que você tenha galinhas inferiores que tenha uma boa produção. Talvez não de 350 ovos, talvez de 300, talvez de 280. Mas se você prestou atenção em tudo que eu estou falando se e estou falando talvez. Não existe uma certeza. Principalmente porque se você faz a reprodução, também vão nascer machos. Os machos não têm um bom desenvolvimento. Eles vão desenvolver? Vão, mas de maneira nenhuma vão desenvolver como uma criação de abate. E como sua criação é de postura, os machos não vão servir para nada. Ah, mas eu vou criar postura, eu vou criar abate, eu vou pegar esse macho, vou fazer isso aqui, depois eu vou... Esquece isso. Pelo amor de Deus, tira isso da cabeça. Você que quer uma criação produtiva, se concentra. Ou é abate ou é postura. Não adianta fazer as duas juntas que vai lhe atrapalhar. Quando você tem uma criação rústica, mais aberta, assim como a minha, as galinhas ainda estão voltando, o sol está começando a baixar, as galinhas estão voltando, talvez aí no próximo vídeo, estou gravando alguns vídeos em sequência aqui, talvez no próximo vídeo tenha mais algumas aqui, então você vai conseguir ver. Mas uma criação mais rústica, mais aberta, aí você pode sempre voltar a abate, esse tipo de criação, você pode ter algumas galinhas que sejam mais produtivas. Mas se sua criação é especificamente para ovo comercial, esquece essa mistura, se concentra no ovo, porque o ovo é um risco para você ter prejuízo. Então se concentra nisso para poder dar certo. E a reprodução vai lhe atrapalhar. É muito melhor você comprar o pintinho. O pintinho já vem sexado, vem cerca de 2 a 5% de macho, que é totalmente normal, principalmente se sua criação é caipira. Você precisa de um galo para cantar, você precisa de um galo para botar ordem, você não precisa de galo para reproduzir, você precisa ter uma densidade muito grande de galinha por galo, então você tem que ter 50, 60, 70 galinhas para um galo, para não dar reprodução, porque o ovo galado estraga mais rápido e pode lhe dar problema. Então não tenta reproduzir, é uma dica que eu dou. Encomenda os lotes e vai fazendo as trocas de reposição, que é muito melhor para você, certo? Esses pintinhos que vão nascer macho não vão lhe servir, e as galinhas, algumas irão produzir bem e outras não. Então é um teste. Então eu acredito que você que tem uma criação de postura não tem possibilidade de fazer teste, você precisa ir no certo, ok? Então isso é muito importante. E aí eu vou dar uma dica extra em relação a isso. Ovo galado para Embrapa 51, ovo galado para poedeira, esquece, é furada para você, é furada, certo? Se você precisa ir, primeiro que a eclosão não é 100%, então você vai comprar 100 ovos de Embrapa 51, você vai ter 70, né? Um nível bom de eclosão, 70%. Pode ser que você consiga 80%, pode ser que você consiga 90%, mas o aceitável é 70%, então 30 dos ovos você já perdeu. Normalmente uma produção de pintinho, quando você tem uma criação de pintinho, normalmente a metade nasce macho, a metade nasce fêmea. Então, dos 70 ovos que vão eclodir, 35, vamos botar uma menor, 30 são machos. Não lhe serve para nada. E ainda tem a questão da reprodução das híbridas, que muito provavelmente essas outras 40 galinhas que você vai ter aí, você pagou por 100 ovos e teve 40 galinhas, provavelmente elas não terão uma boa produção aí da Embrapa. Se você tiver sorte, 50% dessas 40 terá uma boa produção. Então, de 100 ovos que você contou, 20 galinhas vão lhe dar uma boa produção. Então, pensa nisso. O que eu estou falando aqui não é invenção minha, não. Estuda um pouco sobre genética, você vai entender um pouco mais do que eu estou falando. Então, a Embrapa 51 é uma ótima opção para você que vai ter uma criação comercial para ovos. É, para mim, a ave mais indicada para esse processo.
Se você quer uma mescla aí de cores de casca, você 20% da sua produção aí do seu plantel, desculpe o nome de produção, 20% do seu plantel, você adquire galinhas aí pretas, poedeira negra, você adquire aí uma galinha de dupla aptidão, só para fazer uma complementação e dar uma colorida melhor, mas quem vai lhe dar uma produção, uma criação de postura, são as aves especializadas. A Embrapa 51, uma ótima opção. Um grande abraço. Pera, que ainda não acabou. Deixa um comentário aí embaixo do que você achou do nosso vídeo. Aproveita, se inscreve no mini curso grátis e entra na lista VIP. Os 2 links estão na descrição. Tem mais 2 links para você se inscrever para as lives de quarta-feira, você ser sempre avisado. E você se inscrever também no Clube dos Produtores, na lista de espera do Clube dos Produtores para o próximo lançamento. Beleza? Assiste sempre nossos vídeos até o final e faz um comentário. Curte o vídeo e se inscreve. Um abraço.